Apenas um chá para chupar açúcar do seu sangue, desinflamar, emagrecer e 7 outros benefícios que eu vou te contar hoje. Será que é verdade que esse chá que eu vou te contar, que é um chá muito comum, de uma especiaria que você com certeza tem na sua cozinha agora, será que ele pode ajudar a controlar a sua glicemia? Será que ele pode ajudar na perda de peso? E já imaginou se ele também fosse útil para melhorar a sua digestão? Pois é, pessoal, vamos falar hoje de um chá, de uma especiaria, cujo nome científico é Cinnamomum verum. É uma especiaria aromática, muito utilizada na culinária e com diversas propriedades medicinais. Originária do Oeste Asiático, desculpa, do Leste Asiático, como Sri Lanka, Índia, Bangladesh, Mianmar, e é utilizado desde a antiguidade, sendo muito valorizado pelas propriedades terapêuticas. Então, pessoal, quem é que sabe que chá é esse que eu vou falar hoje? Eu não vou enrolar, mas eu quero que você pelo menos tente adivinhar que chá é esse que nós vamos conversar. É um chá que é rico numa substância chamada cinnamaldeído. E em algumas regiões da Índia, o consumo diário dessa, aqui ó, a diquinha para vocês, ó, dessa especiaria está associado a uma maior longevidade. E aí, que chá será esse? Escreve no chat, escreve nos comentários o seu palpite, que eu quero ver se você vai acertar. E já dizendo aí, né, pessoal, vamos falar hoje sobre o chá de canela. Pois é. Então, hoje, vamos conversar sobre 10 benefícios do chá de canela. O chá de canela, os benefícios proporcionados por ele são garantidos por duas principais substâncias, o cinnamaldeído e o eugenol, tá bom? Então pega papel e caneta, que o nosso 10º benefício é a melhora da digestão. O chá de canela, ele tem propriedades carminativas, que ajudam a combater os gases, por exemplo. E mais do que isso, estimula a produção de enzimas digestivas, consequentemente melhorando a digestão. 9º benefício, ação anti-inflamatória. O chá, ele pode ajudar você a aliviar um desconforto articular, um desconforto muscular. Pode também combater o estresse oxidativo nas suas células, prevenindo o envelhecimento precoce delas. Então a gente sabe que as principais doenças que nós temos, elas surgem da inflamação e do estresse oxidativo. Então, quando a gente combate a inflamação e o estresse oxidativo, a gente também está automaticamente combatendo essas doenças. 8º benefício, controla os níveis de açúcar no sangue. Pois é, pessoal, os polifenóis e as proantocianidinas aumentam a sensibilidade à insulina. Doutor João, o que é sensibilidade à insulina? O que isso tem a ver com o diabetes? No diabetes tipo 2, que é o tipo mais comum da doença, nós temos um problema chamado resistência insulínica. Isso significa o quê? A insulina é um hormônio que, dentre outras funções, tem o papel de dizer para as suas células o seguinte: célula, estamos com excesso de açúcar no sangue, por favor, retire esse excesso de açúcar no sangue e pegue para você. Pode ser? E aí a célula tem duas opções. Na primeira opção, quando ela está funcionando bem, o que ela vai falar? Claro, insulina, deixa comigo, vou pegar esse açúcar. Agora, quando tem muito açúcar, essa célula vai ficando resistente à insulina. Então ela fala: insulina, não vou pegar açúcar, porque já estou com muito açúcar aqui. Se eu pegar mais açúcar, eu vou me intoxicar. É daí que surge a resistência à insulina. Então, se a célula não pega o açúcar do sangue, porque ela está resistente à insulina, esse açúcar vai se acumulando. E aí, quando a pessoa vai medir o açúcar no sangue, ou a hemoglobina glicada, ele está lá no alto. Então, a canela ajuda a regular os níveis de glicose no sangue, beneficiando diabéticos. Inclusive, se você tem diabetes e toma metformina e toma o chá de canela, tem até que tomar cuidado,
porque você pode ter uma hipoglicemia, você pode ter uma queda muito acentuada da sua glicemia, do açúcar no seu sangue, o que pode acabar gerando problemas. Sétimo benefício: canela melhora a saúde cardiovascular, também por conta do cinnamaldeído e das proantocianidinas, que são capazes de reduzir os níveis de colesterol e de triglicerídeos. Então, pessoal, olha aqui, a gente está falando de um chá aqui, é anti-inflamatório, que ajuda a controlar o diabetes, que ajuda a controlar o colesterol, que ajuda em várias outras coisas que eu já vou te falar também. Então, aqui, falando da saúde cardiovascular, as propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias também são fundamentais para proteger os seus vasos sanguíneos, suas artérias, suas veias, para proteger o seu coração, para impedir o acúmulo de placas de colesterol nas suas artérias, que a gente chama de aterosclerose. E a canela, aí eu te pergunto, vamos fazer aqui uma enquete. A canela, essa pergunta sempre aparece aqui. A canela, ela aumenta ou abaixa a pressão? Ou seja, quem tem pressão alta pode ou não pode tomar chá de canela ou comer canela? Vamos ver. Quem tem pressão alta pode tomar chá de canela? Vamos ver o que o pessoal vai dizer. Sim ou não? Responde aí na enquete que daqui a pouquinho eu vou dar essa resposta. Se você quiser colocar o teu palpite no chat também, manda brasa, tá bom? O que você acha? Quem tem hipertensão arterial pode ou não pode tomar chá de canela? A canela, ela aumenta a pressão ou ela reduz a pressão? Beleza. Vai respondendo aí, pessoal, que daqui a pouco eu te dou a resposta. Sexto benefício: a canela ajuda a perder peso, porque ela tem ação termogênica, ela aumenta a queima de calorias, acelera o metabolismo, que também é uma ação do cinnamaldeído. Quinto benefício: fortalece o sistema imunológico. A canela tem propriedades antivirais, antibacterianas e antifúngicas, principalmente por conta do cinnamaldeído e por conta também do eugenol. Qual é a outra erva aromática que é rica em eugenol, que nós já falamos aqui incontáveis vezes no nosso canal? Quem é que vai dizer aí? Qual é a erva aromática que combina muito, inclusive, com a canela, que é rica em eugenol? E o eugenol é justamente a substância mais responsável pela ação antimicrobiana da canela, fazendo com que ela ajude a combater infecções. Então vamos lá, pessoal. Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários. Qual é a outra erva aromática, prima da canela, vamos dizer assim, que tem uma grande quantidade de eugenol? Ó, uma dica, tá aqui na minha mãozinha aqui, ó. A Marilene Dias Martins já falou. Cravo. Aqui, ó, o cravinho. Inclusive, eu sei que o nosso assunto aqui é canela. Estou tomando o meu cappuccino aqui com canela. Deixa eu ver se eu consigo botar a câmera para vocês verem. Aqui, ó, a canelinha aqui, ó, no meu cappuccino, ó. Ó, a canelinha aqui. Estou tomando a canelinha e agora vou mastigar o meu cravo da Índia. Então, pessoal, a canela fortalece o sistema imunológico. Quarto benefício: melhora a função cognitiva, ela estimula a nossa função cerebral de forma positiva, melhorando a memória e a concentração. Isso acontece muito porque a canela, da mesma forma que o chá verde, por exemplo, é rica em epicatequinas, substâncias que protegem os neurônios e promovem uma boa função neuronal. Terceiro benefício: alivia sintomas da TPM. O cinnamaldeído anti-inflamatório pode ajudar a reduzir cólicas menstruais. Além disso, a canela também tem um efeito relaxante por conta do eugenol, que ajuda no controle do humor. Segundo benefício: protege a saúde dental. Como ela tem propriedades antimicrobianas, pode ajudar a combater bactérias na boca e ajudar também a prevenir o mau hálito. Pessoal, ninguém merece gente com bafo, né? Pelo amor de Deus. Então, canelinha aí pode ajudar. E o primeiro benefício é que a canela melhora a saúde da pele, por conta dos antioxidantes, né? Os antioxidantes previnem o envelhecimento precoce da pele. Então,
a canela pode ajudar a promover uma pele mais saudável e mais jovem. Quais são os riscos de consumir a canela? Pessoal, já vou responder aqui se o hipertenso pode ou não pode consumir canela, tá bom? Mas quais são os riscos? Pode causar reação alérgica em algumas pessoas, pode interagir com medicamentos, principalmente a canela da China. Tem dois tipos de canela. Tem a canela da China e tem a canela que o pessoal chama da canela verdadeira. A canela da China, ela tem cumarinas. Por ter cumarinas, se a pessoa toma o Marevan, que é a varfarina, um anticoagulante, ela tem que tomar muito cuidado com a canela da China, tá bem? Porque pode aumentar o risco de sangramento. Outra coisa, se você toma remédio para o diabetes, também cuidado com a canela, porque é aquilo que eu falei, pode reduzir muito a sua glicemia, gerando uma hipoglicemia que ninguém quer que isso aconteça. O consumo excessivo de canela pode ser tóxico, então evite exageros. Não sei se vocês lembram, uns anos atrás, tinha um desafio que o pessoal pegava uma canela, uma colher cheia de canela e comia. Não faça isso, tá bem? Não faça isso, porque vai te dar mais prejuízo do que benefício. E grávidas, mulheres gestantes, também devem evitar altas quantidades de canela, tá bom? Pessoal, separei um bônus aqui para vocês, tá? Mas já vou responder. E aí? Vou responder aqui a pergunta logo. Vamos ver. Vou encerrar a enquete. Encerrei a enquete aqui. Se a canela pode ou não pode ser consumida. Quem tem pressão alta pode tomar chá de canela? 66% disse que sim, 34% disse que não. Pessoal, quem tem pressão alta pode tomar chá de canela. Inclusive, a canela, temos estudos mostrando que a canela ajuda a reduzir a pressão arterial em pacientes hipertensos. Então, pessoal, a canela pode sim ser tomada por pacientes que têm hipertensão. Agora, o aviso é o mesmo em relação ao diabetes. Se você toma remédio para pressão e vai tomar um chá de canela, é possível que isso reduza muito a sua pressão arterial e não é algo que a gente quer. A Lu Maia está perguntando, cadê os likes, pessoal? E eu pergunto mesmo. Mas agora é a hora que você vai dar o like, sabe por quê? Sabe por que você vai curtir agora? Porque eu vou te dar de bônus uma receita de um chá de canela, mas que tem outras substâncias também que vão te ajudar a combater o diabetes, combater a pressão, melhorar a sua circulação, melhorar a sua imunidade. Então, se você quiser que eu fale esse bônus, curte esse vídeo aqui, deixa o seu gostei, deixa o seu joinha, deixa o seu like, tá bom? Vamos lá, se o pessoal der o like, eu falo o bônus. Se o pessoal não der o like, eu não falo o bônus. Se você já deu o like e quiser o bônus, escreve aí no chat, escreve aí nos comentários e fala, doutor João, quero o bônus, me fala o bônus. Fala o bônus, doutor João. Vamos lá, pessoal. O pessoal deu like aqui, né? Vou reconhecer aqui que o pessoal deu like. E o bônus é muito simples. É uma receita muito simples. É um chá de canela com mel e limão. Canela, a gente acabou de falar dos benefícios. Limão, todo mundo sabe dos benefícios. Vitamina C, hesperidina. Então também vai ajudar a controlar o diabetes, vai ajudar a emagrecer, vai ajudar a controlar a pressão, a melhorar a má circulação. E o mel, que tem propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias, antioxidantes, que também pode ajudar a melhorar a sua circulação. Então vamos lá. Chá de canela com mel e limão. Será que é bom esse chá, pessoal? Será que é bom esse chá? Não tem como ser ruim. O que você vai precisar? Vou fazer a medida de 1 litro, tá bom? 1 litro de água, 2 paus de canela, 2 colheres de sopa de mel e suco de 1 limão. Repetindo, 1 litro de água, 2 paus de canela, 2 colheres de sopa de mel, um suco de limão. Doutor João, eu não quero fazer 1 litro, quero fazer meio litro. O que eu faço? Vai dividir tudo por 2. Então vai ser meio litro de água, 1 pau de canela, 1 colher de sopa de mel e suco de meio limão. Você pode colocar a quantidade que você quiser, menos do mel, tá? Porque senão, eu te conheço, eu sei que você ama um açuquinha, eu sei que você, se deixar, se lambuza. Então, o mel aqui não pode exagerar, ok? Combinado? O que você vai fazer? Você vai ferver a água em uma panela, em uma chaleira, vai adicionar os paus de canela
a água fervendo e vai reduzir o fogo. Vai deixar ferventar por 10 minutos, vai coar esse chá, se você quiser, e adicionar o suco de limão e o mel. Misture bem e sirva quente. Ponto. Simples assim, pessoal. Esse chá vai te trazer vários benefícios. Podemos tomar o chá feito dos dias anteriores? O Wilson Reis está perguntando. Idealmente não. Chá, de preferência, tem que ser consumido fresco, ok? Pessoal, canela pode te ajudar muito a reduzir o açúcar no seu sangue, reduzir o seu peso, melhorar seu colesterol, sua pressão, sua circulação. Só que, se ele não estiver aliado a um estilo de vida saudável, não vai adiantar. Então, você não pode se iludir e pensar que, não, vou tomar uma xícara de chá de canela por dia, mas vou continuar comendo pão com margarina e mortadela todo dia, e aí na hora do lanche da manhã eu vou comer um salgado ali na padaria com um refresco de guaraná, e no almoço eu vou comer um frango empanado com macarrão, com farofa, com berinjela empanada, tomar uma Coca-Cola. No lanche da tarde também vou comer uma pizza ali na padaria, né? Tomar mais uma Coca-Cola, que tá calor. E no jantar, vou pedir uma pizza, né? Vou pedir um hambúrguer, vou comer uma batata frita. Pessoal, se você pode tomar o chá de canela, você pode tomar todo o chá de canela do mundo. Você pode tomar 1.000 litros de chá de canela. Se você não se alimentar bem, não fizer atividade física, não dormir bem, não controlar o seu estresse, se você beber, se você fumar, não adianta o chá de canela, com limão, com mel, com pimenta, com cúrcuma, não adianta chá nenhum, ponto, tá? Então, se você quiser ter um bom tratamento das suas doenças, se você quiser reduzir de verdade o seu consumo de remédio para pressão, para o diabetes, a Vanderleia mesmo, que está sempre aqui com a gente, ela trouxe o relato dela, o testemunho dela, dizendo que o médico retirou o medicamento para pressão e o medicamento para o diabetes por conta das mudanças que ela fez no estilo de vida. Então, as mudanças do estilo de vida são a solução para a maior parte dos seus problemas. Diabetes, pressão alta, colesterol, obesidade, insônia. A resposta é o estilo de vida, que também vai te ajudar a se prevenir do infarto, do derrame, do câncer, tá bem? Então, o estilo de vida saudável pode te ajudar a prevenir, tratar e reverter doenças. Pois é, esse é o poder do estilo de vida saudável. Doutor, não sei como ter um estilo de vida saudável. Não sei o que comer, não sei como dormir melhor, não sei como fazer atividade física, não sei o que eu faço para começar a ter um estilo de vida saudável. Não se preocupe. Eu escrevi um livro chamado O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos, e este livro contém o guia completo, o manual, o passo a passo para você ter o melhor estilo de vida do mundo, com todos esses hábitos baseados em artigos científicos. Então não é baseado no que eu penso, no que eu vejo, não. É baseado na ciência. Então, pessoal, esses hábitos vão te ajudar a controlar diabetes, pressão, colesterol, insônia, sem remédios, sem médicos e sem exames. Gostou? Quer saber mais? Quer ler o livro? Quer ter acesso a esse conteúdo? É muito simples. Basta você clicar aqui no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquirir por apenas R$ 29,90 a sua versão digital do Código da Longevidade, que é a única versão disponível. O livro não tem físico ainda, tá bom, pessoal? Então, quer mais saúde, mais energia, mais disposição, quer mais qualidade de vida? Clica aqui, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários. Doutor João, não gostei do livro, comprei, li, não gostei, o que eu faço? Se você não gostar, eu te dou o dinheiro de volta, tá bem? Eu só faço isso porque eu tenho certeza que o livro vai ser um grande divisor de águas na sua vida a partir do momento que você colocar em prática as orientações presentes nele. Então, como eu tenho certeza que se você colocar em prática o que está escrito nele, a sua vida vai melhorar e você vai ser muito grato, não só a mim, por ter escrito o livro, mas também grato a você por ter feito esse investimento na sua saúde. É por isso que eu te dou essa garantia incondicional de satisfação, ok? Então, pessoal, clica aqui,
Primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários e adquira o seu livro. Bom, vamos lá. Grande abraço para Sueli Zeredo. Pessoal, deixa uma nota para esse vídeo aqui. De 0 a 10. O que você achou desse vídeo? 0 muito ruim, 10 muito bom. Escreve para mim, deixa a sua avaliação. Isso é muito importante para a gente continuar melhorando o nosso serviço. Afinal de contas, isso aqui é o nosso trabalho. Nós estamos prestando um serviço para você, por mais que você não pague com dinheiro diretamente, né? Você paga aqui com o seu tempo, com a sua atenção, mas nós estamos aqui prestando serviço e queremos sempre prestar o melhor serviço possível, ok? Então deixa uma nota aí, serei muito grato pela sua avaliação. Grande abraço para, mais uma vez, Sueli Zeredo. Deixa eu tomar um gole aqui do meu café com canela. Que inclusive é uma dica para você que não consegue tomar café sem açúcar. Em vez de colocar açúcar, põe um pouco de canela, porque isso vai suavizar o sabor amargo do café e você vai conseguir tomar o café sem açúcar, ok? Abraço para Miguel Anjos, Silvéria Oliveira, Dirce Brito, Nice de Castro, Viviane Mendonça dos Santos, Wellington. Abraço para minha amiga Vanderleia de Ouro Preto. Viviane Mendonça, tem contraindicação para quem tem mioma, ovário policístico? Viviane, não, tá bom? Inclusive, pode ajudar aí na SOP, né? Já que a SOP, a síndrome dos ovários policísticos, está muito ligada à resistência insulínica, ok? Muito ligada à resistência insulínica que a gente conversou agora há pouco. Um abraço para minha madrinha, Márcia Aleixo. Beijo, madrinha. Tudo de bom aí para vocês. Abraço para Sebastiana dos Santos, Nazarena Azevedo, Palmira Buerato, Aldomário. Bom dia, eu uso canela com café, ó. O Aldomário já sabe, já tá seguindo aqui essa mesma dica que eu dei para você. Um abraço para Gracete Santos. Chá de canela aumenta a pressão. É verdade, Gracete? Não é verdade. Falamos aqui sobre isso aí. Um abraço para Lourdes Albuquerque, de Pernambuco. Para o meu amigo Cleudo Oliveira. Para o Eurípedes Francisco, que já está tomando em pó junto com a salada de frutas pela manhã. Eurípedes, nota 10, hein, meu querido? Nota 10. Comendo a sua frutinha, certíssimo. Abraço para Vera Lúcia de Goiás. Para Laurinda de Jesus. Graças, doutor. Não sei o que você disse primeiro, como se chama em castelhano. Graças por sua grande informação em Bedisson. Um abraço aí, Laurinda de Jesus, que tem nome de brasileira, né? Tem nome de brasileira, mas, pelo visto, mora em algum país da América Latina. E a canela, em espanhol, também se fala canela, tá bom? É a mesma coisa, se chama da mesma forma. Canela em brasileiro não, em português, canela também em espanhol. Um abraço para Marilene Dias Martins, Silvéria Luiza Oliveira, para o Jarles Carlos de Lima, Cristina Leal. Abraço também para o Cláudio Luiz, para Ana Carvalho, Elizabeth Soares, Regina Celeste de São Paulo. Abraço para Orenide Frutal, para vamos ver aqui o pessoal perguntando. Tenho pressão alta, tomo café com canela, uso cravo, orégano, faço chá de alecrim. Muito bom, Aldomário. Posso tomar canela com a glicemia com 103? Pode sim, Vanderleia. Fica tranquilo, fica tranquilo. Bom, um abraço para a Lu Maia, para o Wilson Reis, para a Lucenir Cascardo, Hilda Carvalho. Posso tomar chá de bicho com canela para ajudar a emagrecer? Hilda, pode sim. Excelente combinação, inclusive. Abraço para Josefa de Souza Ramos, Catarina Cardoso, Valquíria Vasconcelos, Maria Trevisan de Guarulhos, o Cleudo Oliveira. Quantas vezes por dia pode tomar o chá de canela? Cleudo, 2 a 3 xícaras por dia é uma quantidade interessante, tá bem? Um abraço para Fátima Teófilo. Para também, quem mais? Celina Torres Lopes, Gleci Araújo. O Wilson perguntando se pode usar o açúcar mascavo no lugar do mel. Wilson, o ideal é não usar açúcar, tá? O açúcar mascavo é menos pior do que o açúcar refinado, claro. Se for usar, usa bem pouquinho, tá bom? Igual o mel, é bem pouquinho. A gente usa o mel, dá preferência ao mel, porque o mel, mesmo tendo açúcar, o mel, mesmo tendo carboidratos simples, né, vamos chamar assim, o mel não tem açúcar adicionado, mesmo o mel tendo carboidratos simples,
ele tem outros benefícios, ele tem antioxidantes, ele tem vitaminas, minerais. Então, esse prejuízo gerado pelos carboidratos pouco complexos presentes no mel, de certa forma, são contrabalanceados pelos benefícios dos micronutrientes presentes nele, né? Pelos polifenóis, pela quercetina, pelas vitaminas, pelos minerais, enfim. Então é por isso que a gente fala do mel, ok? O melaço de cana talvez seja uma opção também, tá? Abraço aí para Soio FF, para Cristina Marati. Um abraço também para o Luquinhas 7000, para minha amiga Eunice Maria de Campo Formoso, para Juliana Bruna, para Wanda Verediano da Silva, para o Almicar Miranda Caires, para o Digliman Zatterman, thank you to make transcription in English. Gilgilaman, I don't even know there was an English transcription, but I'm happy to know it. Um abraço para Maria Heloína e para Maria Aparecida de Goiânia, Goiás. Pessoal, é isso, hein? Vou me despedindo aqui de vocês, mas continue comigo aqui. Curta esse vídeo, compartilhe, por favor, com todo mundo do seu WhatsApp, compartilhe com as pessoas que você ama, manda para sua vizinha, para sua prima, para sua mãe, para sua filha, manda para todo mundo, curte esse vídeo e é isso. Ó, vai aproveitar seu sábado que eu vou fazer o mesmo. Mas, antes, assiste esse vídeo aqui sobre o chá de alecrim e este vídeo daqui sobre o chá de louro, que também vão ajudar a resolver vários problemas da sua saúde, tá bom? Um beijo, mas não é um tchau, é um até logo, porque eu te vejo aqui nessa live e te vejo aqui nessa live também. Abracei para Cirlei, para Dilma, para Ana Maria Batista e eu fui. Valeu!